Hoje veremos o castigo que Deus colocou sobre o homem. Já vimos sobre Satanás, já vimos sobre a mulher e agora sobre o homem. Me acompanhe porque tem coisa muito importante aqui. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 51º vídeo. Passo a ler Gênesis 3, 17 e 19, onde encontro assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora Deus estava falando com aquele a quem ele mesmo se dirigira no início, o responsável, o chefe da casa. Deus o chamou e disse: Foi a você que eu comissionei. Por que você não me ouviu a voz da sua mulher? Você tem maior responsabilidade. Você é o maior culpado. Eu certa vez estive pregando em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o carcereiro de Filipos manteve lá Paulo e Silas trancado. Houve aquele terremoto, ele acordou, verificou, todos estavam lá, e ele, percebendo que tinha dedo de Deus naquela situação toda, ele perguntou: o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ele se converteu, levou Paulo e Silas para a sua casa e pôs-lhe a mesa, a sua casa ouviu o evangelho, foi batizada naquela madrugada, enfim, tudo isso. E uma vez eu estava curiosamente aqui na igreja de Guapimirim e eu fiz uma pergunta em plenário. Eu perguntei assim: quantos homens existem aqui que são casadas com mulheres não crentes? 3 homens levantaram o braço. E aí eu perguntei para a senhora: quantas pessoas do sexo feminino são casadas com homens que não são crentes? 28. Conclusão: quando o homem se converte, ele tem maiores possibilidades de influenciar a sua família. É isso. Por isso, a responsabilidade do homem na família é maior. Por isso, o pecado que aconteceu lá atrás, o homem foi o maior responsável. Porque Deus havia dado ao homem essa responsabilidade. A mulher teve culpa, mas o homem maior. Então, por isso, e aí eu falo particularmente para você, homem, você é o maior responsável de sua casa. Você tem maior responsabilidade, porque quando o homem se converte, ele tem melhores possibilidades de conduzir a sua casa do que a mulher, de influenciar a sua casa do que a mulher. Portanto, Deus vira-se para o homem e diz: a terra é maldita por causa de ti.
homem. Eu já citei aqui nesses vídeos o Salmo de número 115, verso 16, que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus entregou a chave na mão do primeiro casal, né? E particularmente do homem, com maior responsabilidade. E o homem abriu a porta e o diabo entrou. Então, a terra passou a ser maldita. Não dá para a gente apontar todas as modificações ou consequências, porque a Bíblia mesma não diz, apenas diz de forma genérica que ela, a partir de então, sofreria algumas consequências. Por exemplo, espinhos e cardos, ela produziria, o que provavelmente não tinha antes, não tinha, né? Outra, a força da terra na sua produção não seria mais a mesma, exigiria inteligência, criatividade e o esforço do ser humano. Então, todas essas consequências se abateram sobre o cosmos, E eu queria terminar lendo Romanos 8, 20 e 22, que é um texto muito interessante, diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha que expressão forte. Sabemos que toda a criação geme, vacila no seu eixo, né? Está gritando. O pecado impôs sobre a criação os mecanismos de funcionamento, alguma realidade que não existia antes. A natureza funcionava com muito melhor harmonia entre o ser humano e a própria natureza. Mas é isso. Essa realidade só acaba agora na vinda de Cristo Jesus, quando o universo será refeito, né? Quando será eliminado, destruído pelo fogo, porque foi contaminado pelo pecado por causa do homem. Então, aqui está a primeira consequência do pecado sobre o humano. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, clica aí, compartilhe, né? Faça perguntas e comentários e inscreva-se no canal. E até o próximo encontro, que tem coisa muito interessante ainda aqui no capítulo 3.